Graças a Deus. Pode tomar o teu assento. Esse é um convite triplo que nós lemos aqui: paz, santificação e ver Deus. Em outras palavras, receba aí o convite, da paz, da santificação. Deus te convida, Ele quer que você tenha paz. Ele quer que você se santifique, Ele te convida para ter uma vida em santidade. Esses são alguns dos convites que Deus faz. O melhor de todos esses convites é um dia poder ver Deus. Poder ver Deus. E essa é uma coisa, uma dádiva, um presente que não todos terão, não é? Nem todos terão esse privilégio. Mas, como eu falei, eu vou falar um pouco sobre convite. E convite é algo espontâneo, uma demonstração de estima. Você não convida qualquer pessoa para o seu casamento, para o aniversário. Você não convida o seu inimigo. Você não diz assim: olha, vem cá, você fala mal tanto de mim, você me persegue tanto. Vem participar comigo do meu aniversário. É assim que você faz? Não. Você vai naquelas pessoas que mais são simpáticas a você, tem empatia por você e você por elas. E mesmo nós que andamos no caminho de Deus, é claro, é natural que você ande com pessoas que gostem do que você gosta, pessoas que têm o mesmo comportamento que o seu. Você se aproxima dessas pessoas e se afasta daquelas que têm um comportamento diferente do seu. Então, convite é algo espontâneo, não pode ser obrigado. Você não pode convidar alguém porque, eu fui obrigado, me disseram que eu tinha que convidar esta pessoa. Se é você que é o aniversariante, que vai noivar ou se casar, você convida espontaneamente. Olha, eu decidi escolher ali os meus convidados a dedo, e aí você faz isso pela estima que tem. Claro que tem convidados melhores que outros, por isso que num casamento normalmente se seleciona até os melhores amigos, os mais próximos, para serem padrinhos. Ou algumas pessoas que você convida, mas se ela não for, tudo bem, até você não vai sentir tanta falta, é uma pessoa distante. Mas existe aquelas pessoas próximas que você diz assim: olha, essa daqui eu faço questão, se você não for, você até ameaça com carinho. Olha, se você não for, você vai ver comigo. E o convite é uma aceitação. Quer dizer, se cria um ambiente, uma ocasião, e eu aceito que algumas pessoas que eu escolhi estejam ali. Então, o convite é uma aceitação. Ou seja, se o convite for forçado, ele deixa de ser um convite e passa a ser uma intimação. Chega a ser uma questão de polícia, quando se convida à força. E Deus, Ele nunca faz as coisas à força, nem força as pessoas. Ele até convida, em alguns casos, e a pessoa não comparece, porque ela não entende a grandeza do que é. Há muitas ocasiões de festas que nós já estivemos, e que nós falamos assim: se eu soubesse, eu não iria. É verdade ou não é? Você já teve em ocasiões, em festas, que você diz: olha, eu perdi a noite, perdi o dia, e olha, eu não teria, se eu tivesse me antecipado a isso, eu não iria. Mas há muitas ocasiões que você diz: esse evento aí não me interessa, não é tão importante. E aí você não vai naquela ocasião, e depois você ouve a repercussão daquilo que aconteceu, como quem não veio ontem, por exemplo, não é? Quem ouvir o que aconteceu aqui, vai dizer: olha, eu deveria estar lá, eu queria estar lá, que pena que eu perdi. Então, há essas ocasiões que podem aí acontecer. Eu vou mostrar para você alguns textos aqui, em Mateus, por exemplo, no capítulo 14, em que Jesus convida, são convites ali que aconteceram ao longo da caminhada do Senhor Jesus, e que Ele faz aos seus, e eu creio, simbolicamente, esses convites são para nós. É Deus nos convidando também, dizendo: olha, eu quero convidar você para isso. Esta situação em Mateus, no capítulo 14, versículo 27 em diante, Jesus, ele está andando sobre as águas, os discípulos se assustam porque aquilo é uma coisa
incabível, não é? Uma pessoa andar sobre as águas. Logo pensaram que eram um fantasma. E eles tinham razão do espanto, do medo. Imagine, à noite, você ver alguém ali, provavelmente com roupa clara, porque para se ver na escuridão, e chama atenção, e Jesus andando pelas águas. Se eu ou você víssemos esta cena, sentiríamos medo, pavor como os discípulos. E aí então os discípulos, com aquele pavor, com aquele medo, Jesus rompendo esse medo, ele diz, olha, tem de bom ânimo, versículo 27 diz, né? Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. O interessante aqui é que antes de Jesus convidar qualquer um daqueles que ali estão, Pedro faz uma coisa ousada e ele se convida, ele se autoconvida. E aí ele diz para Jesus, no versículo 28, respondendo-lhe Pedro, eu imagino que ainda tomado de medo, não é? E disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele se coloca à disposição, faz esse convite. Se o Senhor me convidar, eu andarei sobre as águas. Eu quero experimentar o que o Senhor está experimentando agora, andar sobre as águas. E Jesus então diz, não é? Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Olha o convite, vem. Convite simples, não é? Vem. Simples, mas a profundidade do que está acontecendo. Andar sobre as águas. Ele consegue flutuar sobre as águas, algo inexplicável. O que eu quero dizer aqui, amados, é que Deus chamou Pedro para viver o inexplicável, um milagre. E Deus também nos convida para viver o milagre, o inesperado. Mas nós temos que abrir os olhos, compreender que Jesus está fazendo este convite. Nós precisamos entender, compreender, talvez até ter iniciativa. Olha, eu sinto, olha, se eu fizer agora uma atitude, uma ação, eu sei que Deus vai se agradar de mim. Deus se agradou de Pedro pela postura dele ousada. Eu quero experimentar o milagre de Deus, o inexplicável. E ele viveu esse inexplicável. Amados, o inexplicável para Pedro é isso. Andar sobre as águas. Mas o que é para você? O que é que Deus gostaria de mostrar? Fazer o convite para você dizer, vem, experimente o que você quer experimentar, o que você deseja experimentar. Ele está disposto a fazer esse convite. Em Mateus também, no capítulo 11, é um texto muito conhecido, todos conhecem. Aqui, no versículo 28, a parte inicial é um dos convites que Jesus faz. E aí ele diz, vinde a mim. Vinde a mim. É um convite ou não é? Vinde a mim. Vinde a mim todos os que estáis cansados. Eu não sei se você já teve o dissabor, o desprazer, porque às vezes é um dissabor, de trabalhar e virar uma noite trabalhando. É complicado. Às vezes a pessoa trabalha 36 horas com cochilos ali rápidos e vai trabalhar. Mas se você chegou à exaustão, cansaço mesmo, não só de um dia de trabalho, você vai saber o que Jesus está dizendo. Vinde a mim todos os que estão cansados. É claro que todo dia se cansamos e à noite nós dormimos e descansamos, mas Ele está dizendo, olha, você que está muito cansado. Quando estamos tão cansados, muito cansados, às vezes nós nem conseguimos dormir. Nós fechamos os olhos e viramos de um lado para outro, nosso corpo está muito incomodado, ele está anestesiado pelo cansaço. Mas não importa o tamanho do seu cansaço, e se esse cansaço é físico ou espiritual, Jesus te convida, e Ele diz, olha, se você está cansado do esposo, da esposa, dos problemas, dos filhos, às vezes que não obedece, cansado de ver tanta corrupção, cansado de tanta coisa má que você vê acontecendo, aí Deus diz, vinde a mim todos os que estão cansados.
E ele vai dar descanso, ele promete isso. Olha, vinde, vocês que estão cansados, porque eu estarei dando a esse descanso. Mas esse texto ele não diz só sobre o cansaço, mas ele diz também, ele diz, os que estáis cansados e oprimidos, não é? E eu vos aliviarei, eu vou dar um alívio, eu vou dar conforto para vocês, eu estou te convidando para isso. E muitas vezes nós recebemos esse convite e não damos atenção para ele. Nós não conseguimos ouvir, ou ainda que ouçamos, é como diz a palavra que diz que tem comichão nos ouvidos e não entendemos. Amados, eu acho um absurdo essas pessoas que ficam andando pelas ruas, toda suja, normalmente famintas, e Deus sempre está chamando ela, convidando ela. É mais fácil Deus falar com ela e convidar ela, que está naquele estado, do que o rico que está lá dentro do palácio. E por que será que essas pessoas não conseguem ouvir Deus falando, saia dessa situação, tem um descanso para vocês, o alívio da sua opressão? Eu quero te mostrar aqui ainda em João, avance aí algumas páginas, ou acompanhe aí, né, no telão. Em João, no capítulo 5, um homem está cansado já de ficar ali diante de um tanque, e por muito tempo, muitos que estão doentes ali, todos eles gostariam de ser lançados na água quando o anjo agita, mas esse homem já está há muitos anos, ele quer cura, ele quer ser curado, mas não consegue a cura. E ele já está ali, com certeza ele já aceitou essa situação, já está conformado. Mas Jesus chega ali diante de tantas pessoas, e ele resolve fazer um convite para esse homem paralítico. E o texto diz assim, em João 5, versículo 3 em diante: neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Quando o anjo descia em certo tempo, o tanque agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? Você deseja que eu te cure? Você quer vir para o lado da saúde, sair do lado da doença que você está? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Ele estava esperando, amados, que alguém o lançasse ali, o levasse para o tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta, toma a tua cama e anda. Ele está fazendo o convite. Vem, sai dessa situação de doença. Parece uma coisa tão tola, tão boba, tão banal. É um absurdo o que Jesus está dizendo, mas ele está dizendo: olha, toma a tua cama e anda. Você está sendo convidado hoje para ser curado. Ele poderia ter tapado o ouvido e dito: isso é uma tolice, eu sou paralítico, eu sempre tentei me levantar, nunca consegui, não vai ser hoje que eu vou tentar. Mas esse homem ouve o convite de Jesus. Ele dá atenção para esse convite. Jesus não é qualquer um, ele sente alguma verdade nessas palavras. Versículo 9 diz: logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. Ele recebeu o convite da cura. Será que hoje Deus não está dizendo a muitos que estão nos hospitais, na UTI: eu estou te convidando para a cura? E será que essas pessoas estão ali e não seriam curadas se dessem ouvidos, mas elas estão tapando os ouvidos?
Quantas vezes, amados, antes da conversão, Deus falou, olha, eu tenho isso para você, eu estou te convidando, e várias vezes eu disse não. Se você buscar aí na sua mente, no seu coração, você vai lembrar que por várias vezes Deus te convidou, Deus te chamou para uma situação, e você foi dizendo não, não, eu rejeito. Às vezes, talvez você está aí na sua mente, só naquele dia que Deus te chamou, que foi forte, o chamado de Deus, e você foi. Mas muitos outros chamados Deus fez, e muitos nós dissemos não, nós não demos crédito. Talvez a pessoa que Deus usou não tinha uma aparência tão boa, não é? Porque Deus usa os pequenos, os humildes. Talvez a pessoa que falou com você, você não deu tão crédito, mas o Senhor está dizendo, ouça, eu hoje estou fazendo um convite para você. Continuando aí em João mesmo, no capítulo 11, são textos bem conhecidos, mas eu quero te mostrar que Jesus convida. E nesse caso, é um convite para a vida. Quantos querem um convite para a vida? Diga amém. Muito bom ser convidado para a vida, não é? Se fosse um convite para a morte, ninguém gostaria de receber, mas para a vida todos querem viver. E eu estou falando vida física. Lázaro já está morto, já está lá há 4 dias sepultado. E Jesus chega ali, sente a dor dos que estão lá, sofrendo por causa da morte, a perda de Lázaro. Com certeza um ótimo homem, um bom homem. As suas irmãs estão agora em luto, os amigos, todos aqueles que estão ali em volta. Eu até vejo, amados, que não é um grande ganho, porque Lázaro, por ter uma comunhão tão grande com Jesus e ser amigo de Jesus, como diz a palavra, ele já tinha uma certeza da salvação. Então, ele morto, ele já estava com Deus. Diga glória a Deus. Não é bênção isso? Agora ele está morto, mas Jesus dá vida a ele. O versículo 39 diz, disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. É claro que aqui o texto, ele não está dizendo exatamente o que é. Não é Lázaro vem para fora, Lázaro vem para a vida. Vem para a vida, receba a vida novamente. Você perdeu a vida, o sangue já não corre nas suas veias, o seu corpo já está ali deteriorando, porque é natural que isso aconteça, mas hoje o sangue vai começar de novo a correr nas suas veias, você vai começar a ter vida, o seu pulmão vai começar a respirar de novo. Lázaro, vem para fora, Lázaro, vem para a vida. Imagine, amados, olha que convite maravilhoso, convite para a vida. E o defunto saiu tendo as mãos e os pés ligados com faixa e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. O convite para a vida, Deus está fazendo o convite para a vida, e aqui eu não estou falando de vida de ressurreição, da vida eterna, não, vida física mesmo. Há pessoas que estão no mundo, estão aí, mas não estão vivendo, eles estão vegetando, às vezes por causa do casamento, até mesmo por causa de enfermidade, problemas financeiros, pessoas que não vivem, mas Jesus está dizendo, vem para fora, vem para a vida que eu tenho para te dar. Continuando ainda, amados, e o mais importante de todos, em Marcos no capítulo 16,
Olha só que interessante, esse é o maior convite, esse é o principal convite, o convite que o Senhor tem para cada um de nós, ou para todos nós, e que eu creio, você já ouviu o convite de Deus, se não ouviu, hoje ouvirá, e vai atender a este convite. Na verdade, se você analisar, a Bíblia nada mais é do que um grande convite de Deus. A Bíblia toda é, na verdade, um convite de Deus para nós. A Escritura é o convite de Deus. Quando Jesus vai partir para a glória, que Ele já foi ressurreto, já morreu, ressuscitou, aí Ele passa as últimas instruções aos discípulos, e Ele diz aqui em Marcos capítulo 16, versículo 15, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Qual é o convite aqui? É o convite para a salvação. E a salvação aqui, o entendimento que eu tenho da salvação aqui, é escapar da condenação eterna. E por isso que diz a palavra, que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A condenação é o sofrimento eterno, e a salvação nada mais é do que o escape do tormento eterno. A salvação é isso. Aí eu quero dizer para você que o mais importante, quando você é salvo, você passa a ter a vida eterna. A vida eterna. Esse é o convite do Senhor. Em 1 João, abra aí comigo, na primeira epístola de João, capítulo 6. Primeira epístola de João, capítulo 5, perdão. Eu vou ler o versículo 20. Convite à vida eterna. Quantos recebem o convite para a vida eterna aí? Vocês querem vida eterna? Ou só prosperidade, saúde, vida física? Não deveria e não deve ser o nosso propósito principal, ouvir o convite de Deus para a vida eterna. Ele diz em 1 João capítulo 5, versículo 20. E sabemos que o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então ele está convidando, ele está dizendo: olha, eu quero que vocês venham para a vida eterna, eu quero que vocês venham estar comigo. Aí mesmo em 1 João, no capítulo 1, versículo 2, diz assim a Escritura. Você vai sair daqui um teólogo hoje, lendo muito a Escritura. Versículo 2 diz assim: porque a vida foi manifestada, e nós a vimos. Olha só, amados, a vida foi manifestada, e nós a vimos, testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. Você percebe que há uma junção, uma união de Jesus e a vida eterna? Ele diz aqui que viram a vida eterna. É João falando: olha, nós vimos a vida eterna. E a vida estava com Ele, a vida é Ele. Jesus é esta vida eterna que nós temos. E aí, só para encerrarmos aqui o raciocínio, em João capítulo 6, por gentileza, abre aí no capítulo 6, versículo 40. Nós vamos ver aqui que o João escreve no capítulo 6, versículo 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Se você analisar toda a Escritura, é um grande convite. Ele está fazendo o convite. Ele convida para termos aqui vida abundante, ele convida, eu não li o texto, até pulei aqui, mas em Isaías 1, versículo 18 e 20 ao 20 diz que se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. É um convite ou não é? Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Isso está em Isaías. Mas veja, todos esses convites que Deus nos faz, Ele quer que ouçamos. Ele quer que entendamos. Mas é interessante,
porque Deus me deu esta mensagem durante a semana, e aí eu vim para a casa de Deus aqui quarta-feira, a bispa até estava pregando, e ela até deu dentro da mensagem falou alguma coisa, não é? Do que estamos falando aqui, pelo menos que eu senti no meu coração. E eu fui tomado, amados, porque na verdade eu estava analisando os convites de Deus apenas com coisas boas. Porque até aqui você só ouviu Deus dizendo, olha, eu te convido para a saúde, eu te convido para a prosperidade. Isso é o que nós, homens, queremos ouvir, é ou não é? Isso é o que nós desejamos ouvir. Aí Deus deu um puxão de orelha, não é? Em mim, e disse assim, na verdade eu não convido vocês para isso. Eu não convido vocês para ter uma saúde abundante. Eu não convido vocês para todas essas coisas em primeiro lugar. Não é o convite de Deus. Eu citei essas coisas porque são nossos interesses. Claro, quem não quer aqui cura, quem não quer aqui prosperidade, quem não quer aqui salvação e vida eterna. Mas, amados, seria muito fácil aceitar o convite desses que eu já citei, mas a maioria desses convites aqui, eles são rejeitados. As pessoas rejeitam, porque na verdade todos nós sabemos que nenhum desses convites é tão fácil assim. Deus não vai dizer, olha, venha para a saúde e simplesmente você vai ser curado, e a vida vai ser um mar de rosas. Não, amados. Aí Deus me fez compreender o seguinte, que na verdade Ele nos chama para a tribulação. Ele nos chama, na verdade, para o sofrimento. Ele nos chama muitas vezes para a necessidade. Ele nos chama para essas coisas. Por isso, só para encerrarmos esta mensagem, você compreender esta vontade de Deus, em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, e você vai entender aonde eu desejo chegar, aonde a palavra de Deus quer que você vá. Porque é muito fácil para mim e para você levantar a mão e dizer, eu quero saúde, eu quero cura, eu quero bênçãos, eu quero milagres. Parece que os discípulos tinham prazer no sofrimento, parece que eles sofriam e sentiam prazer no sofrimento, mas é porque eles compreendiam isso, que quando eles estavam sofrendo, quando eles estavam padecendo, era algo que era uma passagem para receber o convite de Deus. É quase que uma condição. Deus está dizendo, quer saúde? Então sofra em meu nome. Sofra tribulações em meu nome. Você quer prosperidade? Sofra em meu nome. Todas essas coisas são consequências. Afinal, Ele mesmo diz, buscai em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É claro que nós queremos essas coisas que citei, mas o que diz Paulo aqui em Coríntios, no capítulo 4, do versículo 17 e 18, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Deus nos faz um convite hoje, e o convite dele é para nós irmos à cruz. O convite dele não é aquilo que os nossos ouvidos gostam de ouvir. O convite dele é que você aceite as perseguições com prazer. Olha só, é com prazer. É amar aquele teu colega de trabalho que muitas vezes te persegue e você sentir que nesta perseguição há um propósito divino por trás e que aceitando isto com amor e até aprendendo a amar aquele que te persegue, como Jesus suportou e amou a Judas que o traiu, ele sabia que era um propósito por trás disso. Isso, na verdade, aqueles que te perseguem é um sinal do convite de Deus. Deus está dizendo, aceite isso, porque eu tenho algo muito melhor por trás. Paulo parece que em cada sofrimento que ele sentia, ele era apedrejado, parecia que ele ia fraquejar, ele ia voltar atrás, alguém ia dizer, olha, agora ele para, mas ele saía daquelas situações mais fortalecido, por quê? Porque ele entendia, isso faz parte do convite de Deus para a minha vida, eu preciso passar por isto, para que eu receba aquilo que a minha carne e os meus desejos carnais querem. Ele diz que o sofrimento é momentâneo,
E o que nós vamos receber é eterno. Então receba, amados, esse convite. Hoje Deus te faz um convite. É um convite que você não quer. É o convite para se arrepender dos seus pecados. É um convite para pedir perdão sinceramente e liberar perdão sobre aqueles que você se sente aborrecido. Que você aceite esse convite de Deus para sofrer perseguição. Como ele diz, vocês serão perseguidos em meu nome. Será que você está sendo perseguido no nome do Senhor Jesus? Ou será que você só quer a cura, a libertação, a restauração? Paulo, ele tinha prazer nas necessidades, nas angústias. Ele fazia tudo isso porque sabia, faz parte do convite de Deus.